Por fim, convidamos os representantes do STJ. Boa tarde a todos. Meu nome é Jairo Schaefer, eu sou juiz auxiliar da presidência do STJ. O Dr. Márcio também é juiz auxiliar. E os colegas que trabalham conosco nessa temática lá no âmbito do STJ. Primeiro, em nome do presidente do STJ, gostaria de parabenizar o CNJ por essa excelente iniciativa que vem a consolidar uma experiência hoje já absolutamente vitoriosa no âmbito do Poder Judiciário, que é esse debate envolvendo todos os ramos do Poder Judiciário, com essa temática específica da qualificação e do atingimento de alguns objetivos que são comuns a todo o Poder Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça, como todos sabem, tem algumas especificidades em virtude da sua função constitucional, como também é do TST, do TSE, que é a questão da uniformização da jurisprudência. Para isso, no âmbito interno, nós temos adotado algumas políticas, algumas práticas, que têm por objetivo, principalmente, a racionalização dos recursos e, principalmente, a uniformização da sua jurisprudência. Para isso, nós adotamos, a partir desse trabalho que nós vamos apresentar agora, alguns desenvolvimentos que dependem internamente do próprio STJ, mas também algumas medidas que dependem de intervenção legislativa, como é o caso, por exemplo, da PEC que hoje se encontra no Congresso Nacional, estabelecendo ou criando, no âmbito do STJ, um sistema um pouco, talvez, semelhante à repercussão geral do âmbito do STJ, do Supremo Tribunal Federal no STJ. Então, o Marcelo vai trabalhar tecnicamente, mas o objetivo central sempre é o de buscar atingir a sua finalidade constitucional, que é de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional no âmbito do judiciário brasileiro. Bom, então, vamos lá. Primeiramente, o processo dentro do STJ, ele foi conduzido internamente com discussões dentro do âmbito da Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica, e nós também envolvemos a assessoria técnica da própria presidência e o envolvimento do Dr. Juiz Auxiliar e também da Secretaria de Controle Interno. Tá? Um resumo, basicamente, do que vai ser a nossa proposta de meta, ela ficou restrita a 6 objetivos estratégicos, 8 metas, e no caso do STJ, nós temos 3 grandes desafios. O primeiro deles é a mensuração adequada da satisfação do cliente, do usuário final. Nós temos atualmente um projeto que é estratégico dentro do STJ, que é exatamente a revisão da forma de se mensurar essa satisfação do cliente. Nós consideramos isso como um objetivo muito importante. Inclusive, no nosso mapa estratégico interno, ele é o objetivo número 1, o de mais elevação. Além disso, a implementação da gestão por competências, que, em cima disso, a gente vai conseguir mensurar as competências estratégicas. Ou seja, a gente não consegue falar de competências estratégicas sem primeiro você mapear essas competências e definir quais delas são importantes para a execução da sua estratégia ou não. E, por fim, o controle do orçamento estratégico. Veja bem, não é o controle do orçamento, mas sim a forma de você alocar esse orçamento em relação aos projetos e a vinculação dele à estratégia da Corte. Então, começando a nossa apresentação, nós procuramos nos manter com relação à própria nomenclatura que foi definida na cesta de metas, embora nós tenhamos tirado exatamente a numeração, porque na hora que forem ser assim, compostas as metas de 2014, cada meta vai ter um número diferente, mas vocês vão ver que, em termos de enunciado, elas sempre se referem, algumas delas, a metas que já existem. Então, a primeira delas, que essa seria uma proposição da gente vincular a própria visão de ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e promoção da paz social, o nosso índice de satisfação do cliente. No STJ, nós já medimos esse índice, embora de uma forma que ela pode ser melhorada, tá? E a nossa proposição é que esse índice, independente da fórmula como ele é medido, e nós podemos até fornecer para os senhores, depois, se for o caso, uma proposição de fórmula, aumentar para 80% o índice de satisfação. Isso é um percentual bem expressivo, porque nós sabemos que
Normalmente, quem preenche avaliação de satisfação são normalmente os insatisfeitos. Então, quando você atinge 80% de satisfação na sua medição, é porque, na verdade, o seu percentual é bem mais alto do que esse. Então, isso é uma meta bastante desafiadora e essa é a que nós temos lá dentro do STJ para poder mensurar esse indicador. No objetivo garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos, então nós teríamos a nova meta de 2014 também, julgar uma quantidade maior de processos de conhecimento do que os daqueles distribuídos, ou seja, trabalhando com a redução do passivo, e também a questão das ações de improbidade administrativa, né? Elas não têm indicadores associados, porque exatamente a fórmula do indicador ela permanece com relação ao que era de 2013, então seria apenas uma atualização da meta para o ano de 2014. No objetivo estratégico de promover a efetividade no cumprimento das decisões judiciais, né, a meta 3 de 2010 ela é muito importante, então a gente continuaria mantendo um controle bem efetivo em cima dela, porque o grande desafio é a redução do passivo, nós já sabemos disso. No caso da questão de promover a cidadania, para a gente, nós temos uma questão que é o seguinte, nós já medimos a quantidade de pessoas beneficiadas por ações de cidadania no STJ, mas nós não medimos isso em percentual de aumento, nós medimos isso em termos de quantidade de pessoas beneficiadas. E a grande questão é que, quando a gente pegou a forma como está redigido na meta, que ele está definido em cima de um percentual de aumento, esse percentual, quando você já está operando muito próximo do seu limite de receber pessoas, esse percentual você começa a cair no indicador porque você não está aumentando, mas, no entanto, você já está operando perto da sua capacidade máxima de atendimento a essas pessoas. Então, no caso da nossa proposta, é primeiro definir se essa meta vai ser efetivamente contada como um percentual de aumento ou como um número absoluto, que esse número pode ser efetivamente dimensionado para cada tipo de tribunal, para cada tipo de instância, ou para cada tipo de setor. E, no caso do STJ, só para os senhores terem uma ideia, a nossa meta, e que nós estamos atingindo ela até o presente momento, que é de beneficiar no mínimo 15 mil pessoas por ano com ações de cidadania. Até o meio do ano, que foi quando a gente fechou, porque ele é um indicador de mensuração trimestral, a gente já tinha mais da metade disso daí, quase 8 mil pessoas. Então, nós estamos encaminhando para cumprir a meta. Então, seria essa questão da gente definir se esse daí acaba sendo um dos objetivos a serem passados para o Plano 2014, como isso seria mensurado. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores é exatamente a questão das competências estratégicas. A proposição do índice de capacitação nas competências estratégicas, ele pressupõe que esse mapeamento de competências foi feito, que você está executando a gestão por competências e, portanto, ela foi mapeada. Então, por conta disso, nós estabelecemos isso como um grande desafio, porque implantar a gestão por competência é um processo bem complexo, não é uma coisa tão fácil assim de fazer. No caso da infraestrutura, a propriedade das atividades administrativas e judiciais, a questão dos sistemas de licitação e contratos. Esse, com certeza, vai ser quando se for trabalhar na definição do glossário, vai ser mais daquelas metas de sim e não, quais são os melhores mecanismos, né, de licitação de contratos, mas, basicamente, esse a gente vê como um objetivo bem desafiador. E, por fim, o assegurar recursos orçamentários necessários à execução estratégica. Vocês veem ali que a meta ainda está disponibilizar X% do orçamento para iniciativas estratégicas, né? O indicador do índice de orçamento estratégico, do jeito que ele está proposto, ele pressupõe que nós temos uma vinculação entre a sua execução orçamentária e os seus projetos estratégicos, né? E, no caso do STJ, o nosso grande desafio é exatamente fazer esse link, né? Então, por isso, nós mantivemos isso aí como um desafio para a gente, porque nós estamos trabalhando efetivamente em mais um dos nossos projetos estratégicos, que é o sistema de compras e contratos, que é exatamente para poder a gente conseguir fazer essa vinculação. Nós controlamos o nosso orçamento, mas a gente ainda não tem o link dele com a execução
estratégica. E, por fim, é isso. É isso que o STJ teria para apresentar para os senhores. Obrigado.